Bom, Cissa Kramer ao vivo conosco diretamente de Porto Alegre, claro, para sabermos das informações de momento, quais as principais preocupações. Eu vi que há um ciclone extratropical já formado no oceano, mas soprando e muito em direção ao continente. Isso é problema porque o vento diminui a sensação térmica, o vento ele dificulta o escoamento de água, ele segura a água ali na Lagoa dos Patos e no Guaíba. Sem falar nas outras preocupações que há também de doenças e tantas outras coisas que estão, infelizmente, assolando o nosso querido estado gaúcho. Cissa Kramer, minha amiga, boa tarde, bem-vinda aqui ao Bora Brasil. O que você elegeu aí como prioritário para dividir com a gente agora aqui, hein, Cissa? Oi, Cissa. Oi, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Olha, Joel, acho que hoje o componente no meio de toda essa tragédia é realmente o frio, a baixa temperatura. A gente já vinha tendo o termômetro mais baixo, mas hoje a sensação de frio ela é muito intensa. O dia começou aí em temperatura menor de 10 graus, agora chega a 14, mas é bem que tu falou, Joel, tem aquele vento gelado que bate. Eu falo aqui da beira do Guaíba, a sensação de frio é muito intensa. Então a gente imagina, né, quem está em casa com pouco agasalho, né, que não tem ainda muita roupa para se aquecer, quem está limpando a sua casa ou o seu comércio também, né, envolvido aí com água, né, com todos os produtos para fazer essa limpeza. Então, eu acho que o componente frio, ele deixa essa terça-feira com essa dificuldade maior aqui, principalmente na capital, né, mas imagina pelo interior do estado, Joel. Nossa, sim. Cissa, nós sabemos que tem milhares de pessoas em abrigos, pessoas desalojadas e desabrigadas mesmo, que perderam as suas casas. Mas me conta uma coisa, aumentou a quantidade de pessoas em situação de rua? Gente que não foi para abrigo e que se alojou de alguma forma, ou em beira de estrada, ou em alguma parte, obviamente, seca dessas cidades todas aí da região metropolitana. Vocês têm percebido isso com um olhar clínico ou não, Cissa? Bah, Joel, muito, assim, a gente tem É. muitas famílias, te diria assim, ó, centenas, não há um número contabilizado de pessoas que estão em rodovias ali próximo a Eldorado do Sul, a Guaíba. As pessoas não querem deixar, né, a sua cidade, não querem ir para muito longe, até por conta dos saques e dos roubos, né? Então acabam ficando acampadas. E na região das ilhas, né? Eu estive no gasômetro durante toda a semana passada e chegam muitos barcos de pescadores ali para pegar uma cesta básica, pegar um combustível, né? Há um posto de doação ali e falam justamente isso, que eles não vão deixar a sua região porque lá está a sua base, né? Lá está a sua família, não tem para onde ir. Os abrigos a gente sabe que são locais seguros, mas também são locais que já estão com muita gente, nem sempre é tão agradável de ficar ali. As pessoas preferem montar uma barraca, mas imagina uma barraca com uma temperatura de 14 graus, Joel e Ana. Aí não tem como, né? É muito, muito frio e essas pessoas começam a adoecer. Aumenta, né, a preocupação com essa questão aí da saúde, inclusive com a leptospirose, né, Joel, que tem se espalhado entre essas pessoas, porque muitas tiveram contato com a água contaminada que subiu de esgoto. Já temos dezenas de pessoas Uhum. E infectadas pela 5 mortes, leptospirose. inclusive. A quinta foi Exato. confirmada de ontem para hoje. E centenas sendo investigados. Exato. Dezenas de confirmações, centenas sendo investigados e com essas 5 mortes que você falou. Agora, quando falamos do dia a dia, Cissa, a gente precisa saber de abastecimento, se vocês vivem algum problema de abastecimento ou não, e funcionamento das empresas. Esse funcionamento ele está voltando de forma paulatina ou ele permanece travado? Está voltando, Joel. Claro que ainda faltam muitos produtos, né? Não é fácil encontrar tudo que se quer nos mercados, mas já há um reabastecimento, né, de combustível, que era muito difícil encontrar, de água também já fica mais fácil, né? Então a gente sente que isso está sendo retomado aos poucos, né? Também muitos pontos importantes aí de serviços também estão reabrindo. Ontem eu recebi uma foto da Rua da Praia, né? A Rua dos Andradas, sendo novamente, né, com cadeiras, mesas. Não digo que ainda tem um grande movimento, porque as pessoas ainda estão também, né, sem muitas condições de sair de casa, mas já há uma certa retomada, né, tanto na vida comercial da cidade, como também na vida, digamos assim, até um pouco boêmia, das pessoas saírem, jantarem, terem aquele momento um pouco de descontração, que em algum momento isso vai ter que ser retomado e importante, inclusive, para a economia da cidade, de todas as cidades, né?
Mas, por outro lado, eu agora estou indo aqui me deslocando para uma região que está coberta de ainda, né? São 26 dias com as ruas alagadas aqui do bairro Serraria. Então, por um lado, a gente tem a retomada e, por outro, a gente ainda tem famílias, né? Dezenas de famílias ainda enfrentando o auge da enchente, Joel. Pois é, Cissa. Então, normalidade está distante aí de vocês. Paralelo a isso, você tem algumas notícias positivas, poucas, porém positivas, né? Uma delas é o início dos voos, os voos comerciais que começam a partir de Canoas, na base aérea, que foi adaptada, claro, com check-in feito em um shopping center, com voos comerciais, não todos os dias, mas em dias previstos, dias já ali estabelecidos, principalmente aí de Canoas para São Paulo e algumas outras localidades, mas o principal destino inicial é São Paulo, os aeroportos daqui, ou Congonhas, ou Guarulhos, e assim vai. E a ideia é ir aumentando aos poucos até você ter condição de ter o Salgado Filho ali já preparado mesmo, só que isso deve demandar tempo, né? Havia uma previsão de reabertura do Salgado Filho para fevereiro. Essa data ainda está mantida ou já há alguma possibilidade aventada aí de reabertura do Salgado Filho de forma antecipada, Cissa? Olha, já, Ana, hoje uma notícia boa, né, em relação ao aeroporto de Porto Alegre. Os danos, né, foi feita lá uma vistoria, os danos, claro que são intensos, são muitos, né, na estrutura do aeroporto, mas são menores do que os projetados inicialmente, né? Claro que ainda não há uma previsão de reabertura, né? Muito cedo para falar isso. O aeroporto, a área do aeroporto ainda está completamente alagada, inclusive os arrozeiros aqui da região metropolitana cederam as bombas, né? Que fazem parte do projeto Drenar RS, justamente para ajudar a retirar mais rapidamente essa água, para que se possa, então, ter uma previsão de reabertura do aeroporto. Por outro lado, a base aérea está funcionando. Ontem foi o primeiro dia, chegada de passageiros, saída de passageiros, principalmente com destino a São Paulo, né? Depois sendo distribuídos aí por outras partes do Brasil. E olha, relatos muito positivos, assim, o embarque, toda essa questão que era um problema porque a base aérea não é um aeroporto comercial, super funcionando. Então, assim, temos um aeroporto próximo a Porto Alegre, claro, ainda com restrições de horários, né? Mas uma possibilidade, visto que o aeroporto de Caxias, que seria o mais próximo, ele tem muitas condições meteorológicas que cancelam os voos, né? Então, só ontem, por exemplo, a nossa equipe do Melhor da Noite, que estava aqui, teve o voo cancelado 2 vezes, precisou ir de ônibus para Florianópolis para conseguir embarcar para São Paulo. Então, essa parte de logística da cidade ainda está complicada, mas a gente já está vendo ali uma luz, digamos assim, no meio do túnel, Joel. Tomara que seja. Tem alguma coisa que você está percebendo que está emperrada, que você fala, as empresas mal estão voltando a atuar, estão voltando a funcionar, os trabalhadores aos poucos vão retornando, abastecimento, você já falou que não tem problema, mesmo porque o Rio Grande do Sul recebeu donativos e continua a receber. Tem alguma coisa que deveria estar andando de uma forma mais célere e que não está dentro disso tudo que você está olhando aí, observando e vivendo acima de tudo, Cissa? Eu acho que são 2 pontos importantes. Primeiro, para as pessoas que ainda estão com as suas casas completamente alagadas, e são pelo menos 4 bairros, e isso é uma coisa que está demorando muito para essa água ser escoada. A volta da energia elétrica como consequência, né? Porque em áreas alagadas não se pode ter energia elétrica funcionando. Então, isso para as pessoas e para as famílias, elas não conseguem voltar para casa. Com isso, os abrigos também continuam super lotados e a gente não consegue ter uma resolução dessa situação, né? Do ponto de vista das empresas, Joiana, ainda há muitos questionamentos, né? Dessa ajuda para essas pequenas, médias e grandes empresas para manter os empregos. Algumas medidas já foram anunciadas, mas ainda se espera um pouco mais para que a economia comece a girar mais rapidamente. Mas eu diria que hoje o principal problema são os alagamentos ainda numa capital do país que segue com 4 bairros, pelo menos, embaixo d'água. Há 25 dias, de maneira ininterrupta, né, praticamente. Esse socorro para as empresas, ele vai chegar com o BNDES se instalando no Rio Grande do Sul, literalmente, né? Tem uma base do BNDES lá, física, principalmente, para você ter condição de acompanhar a distribuição dos recursos e acompanhar a aplicação dos recursos também para que não haja desvios. Mas isso demanda tempo. Imagina uma empresa que teve a sua estrutura física parcialmente destruída. Você precisa reconstruir. Você vai atrás de quem? Que mão de obra que você vai
encontrar ali para reconstruir parte do que você viu destruído. Ou se você tem a mão de obra, cadê o produto, o material que você precisa? Exatamente. Então vai demandar tempo pra caramba. Sabe o que serve de termômetro para isso? O salgado filho, como estão falando, não, só a partir de setembro. Só a partir de setembro, porque até lá a gente não tem condição. É mais ou menos o que deve acontecer, é mais ou menos o que vai acontecer com essas empresas. Tem uma expectativa mesmo, vamos ver. Cissa, mais alguma coisa a acrescentar, querida? Não, acho perfeito, Joel, é isso. Infelizmente, as estruturas foram abaladas profundamente. Isso que aconteceu com o Salgado Filho, aconteceu com muitas empresas, porque são muitos dias embaixo d'água, né? Então, a gente vai ter que ter, claro, um processo mais lento aí na recuperação, mas eu acho que, assim, a outra boa notícia de hoje, né, para encerrar com os nossos ouvintes, é o seguinte: o Rio Grande do Sul deve ter aí agora um período de sol, sem chuvas, e isso, Joel, a gente escuta na rua com aquele coração cheio, assim, as pessoas quase que com um sorriso, dizendo assim, graças a Deus será um período de sol, para que se possa retomar a vida, né, como a gente disse, e seguir em frente, reconstruindo. Com o sol fica tudo mais fácil, Joel e Ana. É você sair da crise, né? Saiu da crise, você vai tocando a sua vida e pensando ali como não enfrentar novamente essa mesma crise. O principal desafio está aí. É você se levantar e depois pensar no que fazer, o que terá que ser feito para vocês, de repente, não se verem nessa mesma situação daqui a alguns anos. Deus me livre e guarde. É isso. Cissa, Exatamente. muito De obrigado. nada, ó, agora mesmo um senhor aqui está limpando a calçada aqui com Olha aí. lava-jato, porque é tanta lama que não tem jeito, tem que ser um jato d'água bem forte para conseguir Aquelas removê-la, bombinhas, mas né? tá aqui. Essas bombas de pressão. Tá aqui todo vestido de gaúcho, de bota, bombacha, casaco e tomando um chimarrão. Tá bom, né? É, com Vamos lá, certeza. trabalhar assim fica melhor. Verdade. E essas bombinhas você tem que funcionar 30, 40 minutos e parar. Funciona. Você usa 30, 40 minutos e para 30, 40 minutos. E assim vai. Se você funcionar mais de uma hora ali, ela esquenta e queima. Já queimei Olha, um monte sobrecarrega, dessas aí. né? Ela tem que ter um uso intermitente ali. Você Isso tem que aí. ir parando. Não pode ter o uso intermitente. Por isso que ele tá com o mate na mão aqui. Vai tomando um chimarrão Para e um limpando a pouquinho. calçada. Fala pra ele, ó, tem que parar. Esses dias eu tava falando Vou falar, Joel. Esses Vou dias eu tava atravessar a falando rua com um aqui, vou falar. colaborador meu lá. Queimou a segunda já. Falei, bichão, eu sei, tá, tem que limpar, mas tem que funcionar. Para. Fica olhando ali, fuma um paeirinho e tal, e assim vai. Valeu, Cissa, muito obrigado, viu, querida? Obrigada, Valeu. uma boa tarde para vocês. Pra E você cuidem do também. frio aí também. Ah, que frio que Aqui já nada. passou, Isso aqui é Cissa, só já a foi. conversa pra boi dormir. Tá fresquinho. Tá 20 tem graus nada de agora, frio, Cissa. Cissa. Tá ótimo já. Nossa, aqui tá gelado. Tá bom, Um abraço queridona. para você. Abraço, meu Valeu. bem. E é legal ouvir assim na voz da Cissa que ela já tá conseguindo dar um sorriso, né? É, verdade. Porque aos poucos, com a previsão das chuvas diminuindo e tal, o pessoal vai começando a respirar, né? Verdade. Ô, Joel,